Um dos 7 anjos, das 7 taças, veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está assentada à beira de muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Em qual local desse planeta o Papa não é bem-vindo? Qual rei da terra não beija as mãos do Papa e o adora? E em qual local na face desta terra não existe a embriaguez de imagens e ídolos católicos colocados em logradouros públicos em praças, nas grandes capitais e até mesmo nos locais públicos do governo e ainda nas principais empresas privadas do nosso planeta, como bancos? Onde você vai, você encontra uma imagem do catolicismo. O que não está embriagado com o catolicismo no nosso planeta? Ele, o anjo, me transportou então em espírito ao deserto. Ali vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Existe um local com maior concentração de símbolos pagãos do que as vestimentas de um papa? Do que os simbolismos da Igreja Católica? A mulher estava vestida em púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Você acaso viu uma instituição mais rica que o catolicismo? O prédio usado pela famosa joalheria Bulgari é uma das posses do Vaticano. O Vaticano também tem grandes imóveis aqui na França e na Suíça. Um império que começou a ser construído em 1929 com a ajuda do regime fascista do italiano Benito Mussolini. Ele deu dinheiro ao Papa Pio XI em troca de apoio ao seu regime. Desde então, o patrimônio só cresceu. Em 2006, em meio à crise econômica nos Estados Unidos e na Europa, a igreja investiu 15 milhões de libras na aquisição de edifícios. Tudo por meio de empresas com sede em paraísos fiscais e de terceiros, como importantes executivos de bancos europeus. Estima-se que o império esteja na faixa de 500 milhões de libras, mais de 1,5 bilhão de reais. O Papa Bento XVI se recusou a comentar o caso. Onde haja mais ouro e pedras preciosas do que no catolicismo? E as cores? Púrpura e escarlate, não são acaso as principais cores do catolicismo? E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. No caso, prostituição, quando lemos o livro de Oséias, o grande profeta do Criador, reparamos que significa seguir após outros deuses. Não é o catolicismo, acaso, a arca das religiões pagãs, que, ao criar este nome, católica geral, ou seja, religião geral, não entrou ela ou adentrou todo o paganismo na sua religião criada por Constantino, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo? Será que aqui fala de outra? Sobre a fronte estava escrito o nome em mistério: Babilônia, confusão, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quando fala em abominações, seria pai matando filho? Seria crueldade, assassinato, roubo, ladruagem, prostituição, homossexualismo ou qualquer coisa que você possa imaginar deste tipo? Ou seria justamente a abominação de tantas denominações evangélicas, protestantes e católicas nesse cristianismo, iludindo a todos em uma grande confusão, tomando dinheiro e levando quase que a totalidade da população mundial para o abismo? Vi então uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Salvador. Não é o que a Igreja Católica fez a vida toda, até mesmo disfarçado de caça às bruxas, mas caçando aos remanescentes, aos servidores verdadeiros do Salvador que morreu por nós no madeiro? E ainda está embriagada com este sangue, porque as pessoas, mesmo assim, sabendo da história,
a história negra do catolicismo na Inquisição e em todo o percurso da vida na Terra. Mesmo assim, tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a sua filha, o protestantismo, como caminho, como a verdade, para se chegar ao Criador, no lugar do seu filho que morreu na cruz. Vi então que a mulher estava embriagada com sangue de santos e com sangue das testemunhas do Salvador. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estar admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres que carrega. O túmulo na Gruta Vaticana foi aberto hoje de manhã, 6 anos depois da morte do Papa polonês. Dentro do caixão de madeira, que permanecerá fechado, outros 2 caixões protegem o corpo de João Paulo II. O secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone, e o assessor pessoal de João Paulo II, durante 40 anos, cardeal Stanislau Dziwisz, fizeram as primeiras homenagens e orações. A besta que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, eles ficarão totalmente admirados em ver a besta, pois ela existia. Não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência. Quem tem discernimento, perceba. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Existia um Papa mais adorado que João Paulo II? Ele existia, não existe mais. Acaso não está o Vaticano assentado sobre os 7 montes? Não é por acaso o nome do Vaticano também conhecido mundialmente como a Cidade das 7 Colinas? Não está o Vaticano assentado exatamente no lugar que aquele ditador fascista deu para eles? As 7 Colinas em Roma? Aqui é necessário inteligência. Quem tem discernimento, olha, as 7 cabeças são 7 montes, onde as quais a mulher está assentada. Acaso a mulher não é a prostituta? Não é aquela que leva as pessoas a ir após outros maridos, outros deuses? Acaso não é essa a prostituta verdadeira? Esta é a prostituta e não a mulher do poço. Conforme esse pessoal todo ensinou para a gente durante tanto tempo, que a mulher do poço de Jacó, que representa a Olial, era prostituta. E na verdade vemos agora, já há algum tempo, que a prostituta na verdade é quem xingou aquela de prostituta. E é muito comum alguém que é prostituta xingar outra de prostituta. Isso não é novidade. Assim aconteceria também no caso desta grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, prostitutas religiosas e não carnais, físicas, mulheres. Aqui é necessário a inteligência. Quem tem discernimento, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. O Vaticano está assentado sobre 7 colinas. Desde quando? Desde que o fascista, aliado de Hitler, deu para Roma, para o catolicismo, este local. E daquele momento até agora já se passaram por lá 7 reis. Acredite, se quiser. São 7 reis, são também 7 reis, dos quais 5 já caíram. O 6º existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Esse período parece retratar fielmente o período de João Paulo II. E quando viesse o 7º rei, seria então Benedito? Ou o padre, o Papa Bento? Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo, até 28 de fevereiro de 2013. A besta que existia e não existe mais, ela própria é o 8º rei. Será que João Paulo II vai retornar? E também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Nós não temos ainda 10 reis na terra.
nós não temos ainda um planeta dividido para 10 reinos, mas parece que este é o próximo capítulo. Receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o criador ele é o criador, o rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Tras partir de la Anunciatura Apostólica, las reliquias del Papa Juan Pablo II arribaron este jueves a la Basílica de Guadalupe, donde podrán ser vistas por los fieles hasta el 28 de agosto. Las reliquias, que consisten en una cápsula con sangre y objetos con los que el Papa tuvo relación, están acomodadas sobre una figura de cera del ahora beato Juan Pablo II. Não queira se confundir quando você ouve pela televisão dizendo que Benedito é o 200º qualquer outra coisa Papa. Eles falam assim para esconder a realidade. Ele é, na verdade, o 7º rei, desde que o Vaticano se tornou um reino. E o Vaticano hoje é um reino, tem embaixadas no Vaticano. O Vaticano tem posição na ONU. O Vaticano tem um Papa, que tem poder, não de presidente da República, mas de um verdadeiro, autêntico rei. E este é o 7º rei, desde que o Vaticano foi criado. O Vaticano que se assentou sobre 7 colinas. Tem muita coisa parecendo com a realidade do nosso dia a dia. Será que tudo isso é coincidência? Quer mais uma coincidência? Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como dragão. Toda a autoridade da primeira besta ela exercia diante desta. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Uma besta cuja ferida mortal fora curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Quer mais fogo do que numa guerra? Nós vimos a invasão do Golfo, vimos várias invasões americanas com fogo descendo do céu. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta. Ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem de honra à besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Quem é que está para voltar à vida, segundo esta visão? Quem é que foi ferido de morte? Quem é a quem fez uma imagem de cera, um boneco recentemente, que tem percorrido todo o planeta? É muita coincidência. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Existe uma imagem hoje deste 6º Papa? Acaso já não foi levantado do túmulo seus ossos, seu cadáver? Acaso não está ele exposto? E acaso não foi feita uma imagem dele próprio, João Paulo II? É muita coincidência? Vamos ver então o desfecho. E continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, contudo, a odiarão. Odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, como está escrito pelo profeta Oséias. Comerão suas carnes e entregarão as chamas, pois o Criador lhe pôs no coração realizar teu desígnio, entregar a sua realeza à besta, até que as palavras do Criador estejam cumpridas.
A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Depois disso vi outro anjo. Descendo do céu, ele tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então ele gritou em voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigos de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição religiosa. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram muito, os comerciantes da palavra, graças ao seu luxo desenfreado. Ouvi então outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Se isso não fala do catolicismo, se isso não fala da grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, se não fala de Bento XVI, se não falam de João Paulo II, eu te pergunto, do que está falando aqui? Seria mesmo este o momento final, a hora do saia dela, povo meu? Tem povo dele no meio dela. E como tem? Adeus, vai em boa hora, Benedito. Já era para ter ido. Paz.